Bem-vindo a mais um Pod VidaCast. Muy buenas noches, sea bienvenido a más un Pod VidaCast con vosotros, Daniel Meira. Y como ya sabéis, todos los martes a partir de las 20 horas estamos juntos aquí para tener temas que van a traer edificación a tu fe, que te van a impulsionar cada vez más a conocer de Jesús. Ven aquí testimonios, ven aquí proyectos, ven aquí, en fin, personas para comunicar todo aquello que están trabajando para Dios, ¿ok? Y hoy estamos con un episodio muy interesante. Tú ya has visto aquí quién va a estar con nosotros. O sea, está muy guay, no puedes perder, quédese con nosotros, empezamos. Contigo, Daniel Meira, em Pod VidaCast. Eso es, sea muy bienvenido, tú que estás aquí por primera vez, tú que estás asistindo a nosotros ahora por primera vez, ya quiero invitarte a suscribir en nuestro canal aquí abajo, ativar las notificaciones para que te sea avisado cada martes de un episodio nuevo de todo lo que estamos hablando aquí, ¿ok? Y quiero invitarte también, obviamente, a dar aquel impulso en este contenido. Deja tu me gusta aquí abajo, porque así entonces la plataforma de YouTube va a entender que este contenido es muy relevante para edificación y va a empezar a distribuir sí mismo, o sea, tú haces ningún esfuerzo. Y obviamente, si quieres aún más ayudar a proporcionar, a divulgar este contenido, tú puedes coger aquí abajo el link y compartir con un amigo, con un hermano. Está muy interesante. Entonces, vamos allá. Hoy está con nosotros, vamos a hablar sobre algo que dentro de las iglesias, quizás, dentro de algunas circunstancias eclesiásticas, parece una locura. Pero vamos a hablar de echar risa. Y está con nosotros alguien especialista en darnos estos momentos de reírnos y reírnos mucho. Quien es brasileño ya conoce Douglas de Lima. E Douglas. aí? Salve, paizão. Na paz. E aí, galera, tudo certo com vocês? Só o filé. Quero ver tu traduzir só o filé. Só un entrecô. Douglas, muchísimas gracias por aceptar en primer lugar la invitación. Yo sé que de toda tu agenda, en fin, más aún saliendo de viaje, estando aquí, después de toda la presentación, en fin, estar aquí es un placer y quiero agradecerte, sí, de verdad, por hacer esta pausa e estar com nós outros, é verdade. O prazer é meu, mano. É sempre bom sentar e trocar ideia com quem fala da mesma língua, que é o reino, né, cara? É muito importante isso. Eu não gravo muito podcast, mas a galera, porque eu já gravei alguns já, e às vezes quando a gente posta muito, satura, né? Mas quando tem uma população como a galera do espanhol aqui, e que a gente quer se fazer conhecido, né, entender um propósito muito maior do que a comédia, é muito importante a gente sentar na mesa e ter esse bate-papo importante da diferença de cultura, para a galera entender como que é hoje o nosso ministério cultural, digamos assim, está avançando em prol do reino também. Isso é muito bacana. Obrigado pelo convite. Muchas gracias. Douglas, para empezarmos aqui, ok? Antes de hablarmos de la comédia, antes de hablarmos de la risa, ¿quién es Douglas de Lima? Cuando empezaste, ¿cómo fue tu conversión? Nosotros ya es cultura aquí, cada uno que sienta aquí habla cómo fue su conversión, cómo fue su historia en el Evangelio. Cuéntanos un poco, aunque quizás ya sea muy conocida por ahí. Eu me converti, na verdade eu não lembro assim da conversão em si, porque eu comecei na igreja com minha mãe, numa igreja pequena em São Gonçalo, e eu arrastei ela lá comigo. Mesma coisa em Maricá, quando a gente se mudou. Então, eu sou desde moleque criado no Rio de Janeiro. E aí, quando com os 11 anos, assim, eu comecei a lembrar, eu lembro mais um pouco dos 11 anos pra frente,
que eu na igreja que eu ainda sou pertencente lá ao corpo. Os pastores são muito meus amigos, estou aqui debaixo de bênção deles. E aí eu congrego lá desde 2001. E aí eu lembro que eu ia pra igreja assim, chuva, faça sol, eu tava indo de bicicleta, atravessando um riacho lá, assim. Então, cara, eu lembro assim, de crente eu sou quase, digamos, a vida inteira, mas, de fato, assim, conhecer o evangelho, se aprimorar, assim, foi de um tempo pra cá e foi através da comédia. E quando eu entrei pra comédia, foi quando, de fato, eu comecei a me apaixonar novamente pelo evangelho, vendo como as igrejas estão avançando, e me reencontrei com Cristo. Então, foi através do meu primeiro show de crente que eu fui salvo. Então minha história de conversão é de vida sempre, mas de conhecer a palavra e aprofundar no conhecimento. E teus padres já são cristianos, já eram crentes antes? Minha mãe ia numa igreja com a minha irmã, e aí eu ia lá, ela tinha sonho de ser um baterista e tal, da igreja, acho que foi uma das primeiras igrejas que eu via bateria microfonada, então eu ficava assim, caraca, mano, esse som da bateria animal. E aí a igreja era bem grande, mas era do Fogo também, do Reteté, e aí quando pentecostal, assim. Total. E aí eu tenho essa veia pentecostal até hoje, que minha mãe, a gente veio meio que, não era de assembleia, mas a gente veio com esse fogo do pentecostal, né? E então foi meio que assim, ó, eu visitava uma igreja, aí depois a gente foi pra outra, eu fui arrastando minha mãe. Então assim, minha mãe era meio crente já tava indo na igreja. E meu pai não, meu pai era totalmente, assim, mundão mesmo, meu pai bebia, enfim. E aí, cara, minha mãe orava, assim, a gente ia na igreja e elas continuavam orando. Tem um dia que meu pai falou, ela chamava meu pai, ele não queria de jeito nenhum. Tem um dia que ele falou, cara, tô sentindo o coração de ir. Foi e nunca mais saiu. Hoje meu pai é presbítero lá da nossa igreja, minha mãe é diaconisa. Então, assim, foi uma história já foi um dos primeiros testemunhos que a gente tinha, né? Meu pai era envolvidaço com o secular, assim, sabe? De estar no meio de rodas de bebida e tal. Hoje meu pai é uma outra pessoa completamente, graças a Deus, uma pessoa que Glória a Deus. A gente conversa sobre Bíblia, sobre tudo. São meus pais, acho que é um dos únicos, assim, mais experientes, mais velhos, que eles sentam para te ouvir e para aprender, assim, sabe? Eles querem aprender, querem saber fazer o melhor. Isso é muito raro no Brasil, sim, assim. Depois aquele cara que já tem aqueles costumes do interior, ele não quer largar nunca mais, que acha que aquele ali é o certo pro mundo inteiro. Graças a Deus eles não sentam, entendem que a sociedade está pensando diferente e a gente aproveita as coisas boas. Então eles não eram crentes, mas a gente se converteram num caminho e estão firmes até hoje, assim, graças a Deus. Uau, que bem. E, ok, tu te conviertes, obviamente, allí, eres baterista, ¿no? Sí. Toca la batería. Sí. Y cuando empieza así, o sea, ves la primera batería, como acabas de decir, microfonada, o sea, con estructura musical, deseas y allí empiezas a aprender también. ¿Y cuál es la primera cosa que te involucras dentro de la iglesia? ¿Es con la batería mesmo? Sim, toda a igreja que eu ia meio que me apaixonava pela bateria, assim. Então eu queria ser muito um baterista, né, da igreja, assim. E aí, quando eu me tornei baterista de fato, nas igrejas antigas que eu fui, consegui tocar alguns cultos, mas quando eu toquei de fato foi quando, em 2011, 2001 pra frente ali, a gente tinha uma bateria muito antiga na igreja. E eu falava, pastor, a gente tinha uma bateria nova guardada lá na sede. Eu falei, pastor, cara, traz a bateria pra cá, traz a bateria. Fiquei no pé dele, assim, cara, fiquei no banco ali esperando 1 ano. Aí ele resolveu trazer. Aí, cara, pô, parecia que eu era, assim, sabe, só queria aquilo ali. E aí, mano, aí eu fui evoluindo um pouco, comecei a estudar bateria. Cheguei a tocar bateria no secular, né? Foi quando eu esfriei muito na fé. Mas, quando eu voltei, assim, cara, eu já voltei sabendo mais coisas. Então, essa passagem pelo mundo, assim, pelo secular, me ensinou outras ferramentas, tipo fotografia, filmagem. Então, eu já voltei um cara mais completo, né? Mas a minha primeira paixão da igreja, assim, era a bateria, cara. Eu queria ser muito baterista, assim. E atazanava os pastores. Eu tocava... Na primeira bateria nossa devia ser, tipo, 1960, a bateria que a gente tinha. O Chaves tocou na bateria. Cara, Moisés tinha essa mesma bateria na época. E aí, cara, a gente não... Eu lembro, assim, que era uma paixão, assim, de... Caraca, eu quero muito fazer isso pra Deus, assim, sabe? E aí, foi o meu primeiro contato, primeira paixão na igreja que me chamou a atenção. Então, por isso que eu sempre falo,
o sentido das artes, porque quando a gente fala de louvor, você está envolvendo arte. Sim. Louvor é arte, Sim. é música, os músicos são artistas também, e produzem, né, algo. E minha primeira paixão foi através da bateria que eu me converti, assim, de fato, que eu permaneci na igreja. E que te involucraste mais, ou seja, que tuviste mais apinhado, ou seja, mais junto com o corpo, vamos dizer assim. Aí a gente, cara, entende qual a importância do louvor, qual a importância de você ter um instrumento bem tocado, um instrumento bem cuidado, porque aquilo ali também é carta de convite, né? Eu geralmente falo que o cartão de visita da igreja é o louvor, que é o primeiro momento que você chega ali e você fala, cara, isso aqui é maneiro, um louvor bonito, bem ensaiado. Acho que essa é a importância de fazer arte para Deus com excelência. Exatamente. Interessante, porque às vezes as pessoas pensam que estar na igreja, incluso tu, ou seja, comentas, ¿no? En las comédias de el que entra dentro da igreja y se queda solo sentado en el banco y no hace nada. Eu já falo logo, vai chegar no céu, vai mostrar as mãos, tá sem pedrinha nenhuma. Vai ter pedrinha nenhuma na coroa, irmão. Tem que fazer alguma coisa, pô. Hay que involucrarse con el cuerpo. Muy bien. Vale. Y, o sea, viene luego, después de tiempo, ¿cuánto tiempo después, cuánto fue que tú diste cuenta del arte, o sea, comedia, que tú has visto que, o sea, es algo que Dios me ha dado, puede servir para el reino de Dios? ¿Cuándo fue que tú percibiste eso, más o menos? Cara, eu percebi isso já um pouco tarde, já quando eu já estava na pista, já rodando com Vida de Crente. Mas quando a comédia nasceu na minha vida foi em 2017, que eu vi um show de um comediante brasileiro chamado Thiago Ventura. Eu olhei aquele vídeo e falei, cara, eu faço isso aqui. Eu sei fazer isso aqui. Isso aqui é o que eu faço na roda do pessoal pós-culto. O sea, com os amigos já era dia el payaso, vamos dizer assim. Aí às vezes eu falei, cara, você é comediante, cara, tá perdendo dinheiro e tal. E eu, cara, sei lá. Aí no dia que porque eu já tinha feito teatro, mímica, eu estudei palhaçaria e tal. Mas nunca fui completo de fato com a arte que eu produzia. E aí eu olhei a comédia e falei, cara, a comédia é o que eu sou, E vou estudar. Aí falei pra minha esposa, aí comecei a estudar. Comecei em 2018, exatamente porque eu dividi entre o CLT, a carteira assinada, dividi entre tocar na noite e o que sobrava eu fazer stand-up. E aí, de fato, eu entrei pra comédia produzindo conteúdo em 2019. Mas não era numa comédia crente. Aí entrou pandemia. Eu ainda estava com a comédia normal ainda. Aí, em 2022, nasceu Vida de Crente. Aí eu, com a vida meio bagunçada, assim, comecei a fazer nas igrejas. Cara, era uma recepção, tipo, me senti em casa. Aí eu falei, cara, isso aqui que eu quero pra vida. Não vejo mais graça nenhuma em fazer stand-up no mundão. Aí foi quando eu decidi, por exemplo, não trabalhar mais domingo, congregar na igreja e continuar fazendo stand-up de crente. E eu entendi meu propósito assim, cara, muito tempo depois, porque pra mim, eu só seria comediante. Não tinha ministério, não tinha nenhum envolvimento assim, espiritual sobre, porque eu sei que a risada já é suficiente, digamos assim, no âmbito emocional, ela já ajuda muito. Mas de fato eu entendi que a comédia, ela não é, na verdade, não é o meu propósito, né? Ela é a minha ferramenta, entende? Então você passa de uma profissão para uma missão. Uma missão. E aí, cara, Deus já tinha falado através do meu pastor uma vez comigo, falou, cara, você vai ter um sucesso na sua vida, mas não vai ser com bateria. E eu não era comediante ainda. E aí, quando eu cheguei no auge, assim, foi quando eu entendi que, na verdade, quando a gente cresce, quando a gente tem sucesso, a gente quer mais ainda. E eu queria muito mais, mas na verdade eu descobri que nesse último ano, em 2025, eu descobri que não é sobre ser grande nem ser o maior, mas é sobre fazer com excelência. E, através da excelência, alcançar vidas que estavam precisando de escutar algo ou sorrir através de um tema simples. Entendeu? Então, essa proporção toda que Deus tem me dado, eu tenho ressignificado isso na minha vida, para entender que eu sou importante na vida delas, mas não por mérito meu, porque Deus, através dessa ferramenta que eu tenho, ajuda muita gente, como você mesmo contou, eu ficava até 3 horas da manhã assistindo para distrair ele. Aí foi quando eu falei, caramba, então não é muito sobre mim, é sobre as pessoas. Então, o continuar fazendo, mesmo sem um resultado aparente, os resultados do backstage são os mais bonitos, porque são os testemunhos, não?
Exatamente. Testemunho real, además. Teve gente que me mandou mensagem e falou assim, cara, eu já tava indo me matar. Uau. E abri o Instagram, apareceu um vídeo teu, eu fiquei ali distraído, quando eu vi não tinha mais ideia nenhuma, não tinha mais... Então, assim como o Davi usou a arte, né, para através da arte Deus expulsar os espíritos maus de Saul, eu acredito que ele usa também piada, cara, porque foi um momento de tristeza, de se sentir sozinho, assim, e aí entra o Espírito Santo através de uma ferramenta, de uma fala, de uma brincadeira, de uma piada, de música, entende? Exatamente. E acho que esse foi importante. E claro, tu comentas em tus apresentações, incluso tus testemunhos, que em um determinado momento passaste por uma depressão, não, em tu vida passaste por isso. E hoje, por exemplo, quando tu escutas estes testemunhos de gente, ¿no?, que está depressivo ou que estava com ganas de matar-se, ou em caso de algum pastor que estava casi em um burnout e começou a ver tus vídeos, quando tu escuchas isso, o sea, te dá aún mais sentido, o sea, el período que passaste, vamos dizer assim, como que tu consigues sentir aún mais o dolor desta circunstância. Até porque teve uma amiga de um amigo meu, ela era uma da intercessão, e eu estava pedindo oração pela minha vida e tal, passando por esse processo de depressão, que eu imaginei que... Eu já era meio depressivo, assim, eu tive várias crises, assim, meio depressiva, mas ela me mandou um áudio e falou assim, cara, o que eu sinto no coração de falar, Deus me falou é que ele tá passando por isso para ele entender a dor de quem precisa daquela arte dele. Então, quando a gente entende isso aprofundadamente, de quando é você achar uma válvula de escape, é quando você sabe o real sentido e o do porquê de fazer. Então, tem gente que me manda mensagem e fala, cara, nunca pare de fazer o que você faz. Nunca pare, porque você, assim, ajuda muito a gente. E questão de, sim, já teve testemunho de falar assim, cara, minha família senta na mesa, prepara o almoço, bota o almoço. A primeira coisa que a gente faz é procurar um vídeo novo teu. Uau! Então, cara, esses valores, assim, pra mim é que eu fico assim, caramba, eu tô chegando na casa das pessoas através de uma coisa que eu fazia por hobby, sabe? E que esse hobby agora já tem hoje um novo sentido de, cara, agora eu preciso alcançar o máximo de gente. Mas não por mim, sabe? Para mostrar que Deus, ele tem a alegria capaz de curar e tirar você desses momentos de, sabe, de ansiedade, de mergulhado no estresse ali. E eu acho que Deus, ele tem suas ferramentas e Deus, ele é engraçado, cara. Exatamente. Você vê que Deus faz umas coisas assim que você fica, não, mano, não é possível que Deus falou isso, tá ligado? Então, engraçado no sentido de sátiro. Por exemplo, o próprio... o que eu acho, as brechas, digamos, não, a gente acha umas passagens da Bíblia que a gente vai interpretando de um jeito, mas o próprio Elias, cara, quando ele fala com os 450 de Baal, os caras estão se batendo lá, e ele fala, ué, acho que o seu Deus não tá ouvindo. Está sendo sátira, né? Acho que ele tá dando um rolé e não tá ouvindo você. Foi dar um passeio. Então ali, Elias tá fazendo piada, entende? Então, Elias, quando você chega para uma pessoa e você é extremamente debochado, é que você está usando o hilário para poder fazer aquela situação se tornar ridícula. Então, é exatamente isso. Então, Elias foi um grande piadista nessa hora. Então, quando ele é debochado, é porque ele cria tanto em Deus, que ele assim, fez piada e sabia quem era Deus e sabia que Deus ia responder. Então, na Bíblia tem várias confirmações assim, cara, sabe? De que Deus ele tem o senso de humor. O próprio Isaac na tradução é sorriso de Deus. Então, se não existisse uma alegria, um sorriso de Deus, ele não escrevia esse tipo de coisa. Por exemplo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Que ele traz um sorriso aos meus lábios. Então, tipo assim, Deus, ele tem senso de humor. Deus, ele tem... E como a gente é imagem e semelhança, a gente é feito de tragédia e comédia o tempo inteiro. Então, cara, eu comecei a enxergar a Bíblia num projeto de base, exatamente juntando a ferramenta da comédia e fazer as pessoas, sabe, interagirem com Cristo. Exatamente. Por exemplo, eu brinco muito no meu show, falo assim, para entender meu show você tem que ler a Bíblia. E é interessante que há algumas coisas que tu disse, se tu não leste a Bíblia, eu não te vou explicar. Exatamente. Então, por exemplo, tem piada que eu faço hoje no show inteiro, que a galera, tipo,
Eu falei, isso aqui tem que ler pra entender. Então, quem não leu, mano, fica boiando. E quem entendeu, acha maravilhosa a piada. Aham. Então, assim, o próprio quadro que eu fiz, se a Bíblia fosse escrita por várias coisas. Vou gravar se a Bíblia for escrita pelo espanhol. Vai sair em breve. E aí, cara, é quando eu vi assim, tipo, mano, dá pra você fazer piada abraçando a Bíblia. E não fazendo piada da Bíblia. Da Bíblia. Não, você não De la tá Bíblia, sim, zombando da Sagrada Escritura. Você tá usando a Sagrada Escritura para fortalecer seu espírito. E através disso, da certeza que a gente tem, igual Elias, fazer uma piada com base bíblica. E é interessante porque é trazer a verdade bíblica para uma contextualização verbal Sim. mais compreensível, porque é mais ou menos fazer da Bíblia o que Jesus hacía para explicar a Bíblia, parábolas. Sim. Pero son Exatamente. parábolas con tom de comédia. Exato. E obviamente, e eu creio que quando uno apanha riendo-se... Não, e outro detalhe, a maioria dos discípulos lá fala, não entendi o que você está falando. E pedia para traduzir, mas Jesus usava uma história paralela para se fazer entender. E os caras ainda assim, tipo... Não boiaram. E aí, tem assim, cara, eu tenho uma piada que eu faço nesse show, que ela, assim, eu tô no aeroporto, aí tem um lance do check-in e tal, ela fala, você tem que fazer o check-in, que é a comprovação que você veio. Aí eu falo, se eu tô aqui, né? A menos que eu seja Jesus e você seja o judeu, não estão acreditando que eu vim? Ou seja, tem que ler, mano. Não leu, você não vai entender. Exatamente. Entendeu? Sim. Então, tipo, eu uso essa sátira, trazendo a realidade das coisas. E eu não tô zombando, eu tô usando a palavra. Igual que eu falo assim, que Davi era talarico, pegou a mulher do próximo. E a galera fica assim, meu Deus, eu falei, tá na Bíblia, você lê a Bíblia. Uma vez eu fiz a piada com Judas se enforcar, assim. Fala que Judas ficou sem ar e tal. Aí a galera, mano, isso é muito pesado. Eu falei, gente, você leu a Bíblia? Você lê a Bíblia, você vai ver coisa muito pior, mano. Tá ligado? Eu estou falando só de uma maneira, em plan comédia, lo que é verdadeiro, lo que está escrito. Exatamente, cara. Então essa não é transcrever a Bíblia de uma forma engraçada, é trazer a realidade da Bíblia através de uma sátira com aqueles que não entendem de Bíblia. Então usa a Bíblia contra quem não entende de Bíblia. Exatamente. Então, vários momentos do show eu falo assim, tem que ler, tem que ler, tem que ler. Não leu, não entendeu. E com a questão de zombar, bueno, sabemos em qualquer lugar, em qualquer nicho de profissão, sobretudo quando falamos de uma pessoa pública, que é tu caso, como, de la misma manera que hay estos testimonios de gente, wow, guay, interesante, o sea, me ayudó, me fortaleció, me dio, o sea, un subidón no momento que yo he visto los vídeos, o sea, me ayudaste mucho. Me imagino también que hay aquellos que son los críticos, que tiran las piedras, como siempre va a haber. ¿Cómo fue? Quizás hoy esté un poco más, o sea, tú estás más centrado. Ya sé como vai suceder. Pero como foram para ti as primeiras críticas? Eram pesadas, cara, eram pesadas. E isso fez muito parte do meu processo de depressão, né? Porque, por exemplo, eu me afastei um pouco lembro de me afastar um pouco da rede social, porque estava sofrendo umas crises de ansiedade, depressão e tal. E aí eu fiz uma piada política com o Bolsonaro na época. Eu gravei uma piadinha boba. Aí duas pessoas que eram de extrema direita, assim, seguidores do Bolsonaro, ela fala assim, por isso que você entra em depressão, é melhor ficar lá mesmo. Tipo, sabe? Pra defender um político que nem sabe que elas são, mano. Então, assim, o ser humano é igual ele vota. Ele vota, ele não quer um presidente, ele quer um pai. Então, ele vou votar em fulano de tal porque ele quer, eu vou ganhar tal coisa. E vai solucionar meu problema. E não vai, mano. Não vai. Nenhum político vai. E aí... Por isso que eu peguei nojo de política, porque tanto um quanto o outro... Qualquer lugar. Ele humilha você para poder defender um político que ele nunca nem viu na vida, sabe? Uma pessoa que você só vê corte, só vê filmagem, você não sabe como que é o cara no backstage. E também não sabe como eu sou. Às vezes eu posso ser um cara tóxico para elas. Graças a Deus eu tenho noção do meu espaço. Também tem ambientes que não me cabem. Então eu já sei onde não ir. Agora... No começo, cara, me fazia muito mal, muito mal. Até eu aprender a lidar. E aí eu sou debochado igual Elias.
Aí a galera fala, tipo, esse cara é um. Tem certeza que esse cara é um comediante? Eu falo, eu sou manicure. Né? Aí assim uma piada, né? Cara, e tem que fazer, mano, porque os caras, tipo, é igual, tipo assim, nitidamente a plateia ficou sem graça. Eu falei, realmente, você tava lá, né? Você filmou a galera, então você. Cara, uma coisa que virou trend no meu perfil foi que um cara mandou assim: piada, beleza, mas e aí, salvou quantas vidas? Sim, já escutado isso, sim. Aí eu falei, mas eu não sabia que você era o contador de almas. A gente tem aqui o juiz, o porteiro do céu, que tá contando quantas almas tem. Então temos que apresentar o relatório para ele. Cara, isso pegou de um jeito, assim, absurdo, mano. O sea, que aprovechaste também, vamos dizer que as críticas, do momento que lograste ressignificar estas críticas, transformaram para ti, afinal, uma escalera, literalmente. Aquele dicho, não? Las piedras que te tiran, que construye, o sea, tu escalera para subir aún más. Estas frases típicas de autoayuda. Sí. Pero al final están siendo ese momento que tú resignificas. Ok, me criticaste, me tiraste una piedra. Ok, entonces yo voy a hacer un chiste, voy a hacer una broma con eso, para que entonces yo suba aún más. E tem gente que vem falar através da Bíblia. Porque teve um cara que comentou um bagulho de... Era uma piada e ele usou Romanos 12, se eu não me engano. Ele falou assim, aqui o apóstolo Paulo fala assim. Eu falei, cara, você já leu Romanos? Cara, o contexto não tem nada a ver com o que você tá falando, meu truta. Então, tipo, a galera se pega no versículo e leva aqui, ai daquele que zombar e acrescentar uma palavra a mais da Bíblia. Só que a galera não se pega. A Bíblia, ela foi traduzida por quê? Por português. Você tem que saber ler. E além de ler, você tem que saber interpretar o português. Então, se existe a palavra se, é porque já é surreal, já não existiu. Então, a galera pira nessa de que, por quê? Foi ensinado que qualquer coisa que você falar com a Bíblia, você vai morrer. Aí a galera fala assim, depois aparece morto aí e não sabe por quê. E aí eles falam assim, essas pessoas que se acham cristãs, né, que tem esse sentimento de ver o próximo morrer, porque tá falando de um Deus que ela criou na cabeça dela ali, defende ele igual um político. Deus, a gente vê que aquela ali foi uma criação. Então, tipo assim, a gente vai ver o perfil, é sempre um cara de Mossoró. Um cara de Santo Agostinho, do não sei o que, da Paraíba. Lá do Tocantins, né? Então, tipo assim, lá do final que chegou a internet agora pra eles. Aí você vê o perfil e você fala, mano, não vale nem a pena, tá ligado? Não vale a pena. Dá pra ver que a galera, assim, tem uma cultura diferente e uma cultura de pastores que não estão preparados pra passar a palavra. Eu acho, assim, tem uma opinião, assim, de que pastor, mano, ele tem que saber passar exatamente, não é interpretar a Bíblia, mas é interpretar o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é literal, e passar ao povo corretamente o contexto. Só que muito tempo, até agora, por alguns anos, que a Bíblia era interpretada por versículos. E não faz o menor sentido. E não sacava um contexto é igual, só sacavam versículos isolados. A galera quer falar de vitória, de recuperar o que perdeu e tal. Aí usa tipo Jó como uma árvore cortada junto a ribeiros. Na verdade não, esse não, que ele fala é uma árvore cortada, marcada pela dor. Ainda que, né, aí ao cheiro das águas ela brota de novo. A pessoa que está falando ali que mesmo se você tiver prestes a morrer, você vai ter uma outra vida. Mas não, cara. Não tem nada a ver com isso. Ali Jó tá se comparando a uma árvore. E Jó tá falando assim, cara, uma árvore tem vida. Eu não tenho, eu sou um nada. Se eu morrer, eu não vou para lugar nenhum. Por isso que a Bíblia é um apanhado de parábolas. Incluso... E poemas, né, cara? Exatamente, e poemas que são, para dar um significado a algo que não se pode explicar. Pero para ser entendido, eu tenho que dar um significado. E, obviamente, quando se leva a um extremo isso, não se pode. É como que se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu te he dado o dom de comédia, através disso, muita gente vai
a conhecer a Cristo, como eu comparo isso que pastor. O pastor vai predicar. Se pastor fora maravilhoso, todos os pastores predicariam e o mundo estaria inteiro salvado. Sim. E há muita gente que escuta pastor, não querem nem saber. Ou seja, como há muita gente que vai escuchar a comédia e vai dizer, não me hizo, não me ni fa ni fu. Pero a outros vai ser transformador. Então, é Deus sendo multiforme. Exatamente. E para mim, parece ser uma ignorância tremenda dizer, tu talento que Deus te ha dado não serve para glorificar a Deus. Sim. Como? É porque a galera não vê o backstage, mano. Então, tipo, a galera é capaz de ver um corte de 1 minuto e julgar a minha vida através daquilo ali. Eles não conhecem meus momentos com Deus, não conhecem como o meu coração é com a minha igreja. Eles não querem saber, eles querem tecer conteúdo. Então eu falei, eles não elegem um político para o político ser bem para todos. Eles elegem um político para esse político dar vantagens a ele. Então, o que a galera espera de Deus é exatamente isso. Que Deus ele é acessível, só que você não pode falar de Deus dessa forma, cara, porque você vai morrer. E não, mano, só que Deus, ele entende, primeira coisa, que se eu tivesse errado, falando coisas erradas, a primeira coisa que Deus ia medir é o meu coração. Não adianta eu falar muito bonito se eu tiver o coração todo podre. Então a gente vê pessoas que julgam assim, e aí elas mostram a real pessoa que elas são. Só se a pessoa me chamar de sem graça, eu falo, amém, mano, tô tranquilo, sem graça faz parte. Eu não atingi o humor para aquela pessoa, mas teve um comediante que comentou, falou assim, cara, inimigo do humor, um comediante iniciante. Eu falei, cara, deixa eu te dar uma dica para você levar para sua vida inteira. Primeira coisa, trabalhe muito, muito, e depois respeite o trabalho dos outros. Que aí sim, esse é o primeiro passo para você chegar onde eu cheguei. Porque por mais que ele não ame o que eu faço, ele tem que respeitar a minha caminhada. Exatamente. Ele não sabe de onde eu saí. Então a galera acha que eu sou um playboy que comprou as coisas. Não sou, mano. Eu vim de baixo, tá ligado? E aí quando a gente tem... Como que eu levo hoje? Minha psicóloga me ajudou nisso. Ela, cara, você tem que ter certeza de quem você é. Aí ela falou assim, você é estúpido. Você é estúpido? Não. Então... Nem fa, nem fu. Não me hace daño. Tipo... caga é aqui a palavra. Não. E tipo, ignora. E aí foi quando eu comecei e falei, cara, realmente. Aí as pessoas têm umas desaforadas ainda, que mandam mensagem. Outro dia eu recebi uma mensagem de que, levei minha mãe no show e ela não gostou do show. Eu falei, tá, mas por quê? E aí ela, porque você fez piada do Lula. Eu falei pra ela, moça. E aí, Eu falei assim, cara, eu fui muito sábio, porque eu falei assim, cara, olha, veja bem, se sua mãe já tem, ela falou assim, você precisa melhorar as piadas para poder atingir esse público e converter esse público. Eu falei, moça, você colocou a expectativa de converter a tua mãe no lugar errado. Eu sou comediante, entendeu? Por mais que eu pregue, e no final, eu sou comediante, eu tô ali pra tirar sarra de tudo. E ali, cara, eu falei pra ela, cara, você colocou a expectativa errada. Agora, sua mãe não tem valores? Ela tem os valores dela, que são diferentes dos meus. Então, não tenho que abrir mão dos meus valores. Exatamente. Pra adaptar os valores da sua mãe. Se ela já não gostou, um problema... Desculpa, o problema é totalmente... O problema é dela, não é meu. Se a pessoa vai no show de comédia, tem que saber que tem que ir com a mente aberta pra entender que eu faço piada, inclusive da plateia, às vezes. Entende? Então, tipo, colocou expectativa em mim de um algo que eu falei, velho, mas eu não sou o Salvador. Sabe qual é? Eu não sou o Cristo, mano. Eu sou um comediante. Tem que respeitar o meu processo de trabalho. E olha que eu sou imparcial pra caramba, não falo nada de política assim avançada. E só dei uma zoada e tal. Pra ela, dali pra frente, acabou. Então, as pessoas são assim. Elas criam expectativas e você tem que responder a expectativa dela. E exatamente a mesma figura que eles fazem de Deus. Hacen de la política e hacen de Deus. Deus tem que responder o que eu necessito. Exatamente. Deus tem que responder aquilo que eu quero. Sim. E se responder algo diferente... Não me cabe. Esta igreja não é boa. Exato. Este pastor não sabe o que está falando. Então passa a buscar de igreja a igreja algo que seja compatível com o que ele quer. Exatamente, sua necessidade. Então é complicado para o ser humano e que, enfim, que vamos fazer? Então, a gente luta todo dia para mudar a mentalidade da galera, assim, cara. Só que a galera sempre vai... Um detalhe
de quem tem muito medo. A gente ouve isso direto, mas a gente fala assim, cara, você fazendo ou não fazendo, fazendo ou deixando de fazer, A galera vai, estando ou não estando, a galera vai criticar você. van a dizer algo. Sim. Eu vi uma teoria sobre pastor que é muito legal. Ele fala assim, como que é a vida do pastor? Se ele posta, é porque ele quer aparecer. Se ele não posta, é porque ele é ausente. Se o cara fala muito, é porque ele fala demais. Se o cara fala pouco, cumprimenta pouco, é porque ele é fechado. Então, assim, cara, sabe, as pessoas querem personalizar. Aham. Não, você tem que ser bom pra mim, porque você é meu pastor. Não, cara. Pastor é exatamente, tipo, você acha que o pastor só fica amaciando a carne da ovelha? Quando ele chama, a ovelha tem que vir, pô. Ah. Não veio porque a ovelha não foi ensinada direito. Então, Ou porque não é ovelha. entendeu? Então, tipo, a galera não sabe entender o conceito. E, claro, todo mundo foi dotado de uma inteligência num nível diferente. Não Exatamente. Infelizmente, tem essa diferença. Y es bueno eso cuando hablamos para que, o sea, alguien puede ver tu éxito, lo tanto que estás creciendo y todo eso. Y hoy, o sea, haciendo, o sea, espectáculos en Europa, alguien que está viendo de Brasil puede decir, ahora está en Europa, ahora... Pero es interesante ver toda esta trayectoria, saber las partes buenas y las críticas también que tú pasaste y que no, o sea, si tienen la conciencia de misión de seguir. Yo he visto una vez un vídeo y yo creo que yo he visto porque luego después él te etiquetó y tú repostaste. Él era un chaval entrando en un coche, diciendo, riéndose con su novia, y riéndose y diciendo, gente, yo acabo de salir de un espectáculo ahora que yo no quería venir, porque dijeron que era de cristiano. Sim. Y yo quiero dar aquí un testimonio. Gente, yo salgo de aquí, vamos, es que, aunque yo no conozco la Biblia, yo conocí más Sí. y me reí un montón. Sí. De verdad, o sea, yo estoy encantado con eso. Yo quiero recomendar. Yo no soy cristiano, yo no voy a iglesia, no me gusta iglesia, alguna cosa así dijo, pero me encantó. Sí. O sea que solo eso, para alguien que critica, es decir, ¿cómo una persona que no cree en Dios, que no quiere saber de iglesia, va a escuchar un contenido de ese y sale de allí entendiendo 0,1 o 0,1% de la Biblia? Uhum. Oh, ya es algo. Quizás fue una semilla que él despertó y quizás dentro de años tú puedes encontrar a esta persona en un espectáculo diciendo, Douglas, después que yo asistí tu espectáculo, yo fui, sentí ganas de conocer más de la Biblia, fui a una iglesia y me convertí. Y quizás tú no fuiste el evangelista de él, no fuiste tú que predicaste la Biblia, pero tú abriste un camino para él entender la Biblia, que quizás dentro de manera cerrada, iglesia, aquí, no, levanta la mano, sienta, baja, sienta, diezmo, ofrenda, pum, pum. Él dice, yo no quiero saber de iglesia, pero cuando entiende, hay algo diferente. Sí. O sea, hay algo que yo no entendí. Y obviamente, entonces, esto es maravilloso, ¿no? Ver estos testimonios que son diversos y por los críticos de ahí, que siempre están ahí para criticar, que se muerdan la cola, ¿no? Sim. Morde as costas. Muerde o rabo. E tipo assim, cara, é tão louco porque hoje eu parei tanto de postar os testemunhos assim, porque eu guardo pra mim, sabe? Tipo, pra ter mais certeza do que eu faço. Já teve experiência de que eu chamei a menina e ela era não crente, assim, troquei uma ideia. Eu falei, cara, pode falar amém. Fala amém hoje, fala amém. Que aí tu ganha um pontinho no céu. É melhor ter uma kitnet no céu que uma mansão no inferno, entendeu? E cara, ela falou assim, depois ela me mandou, cara, minha amiga mandaram, né, através. Minha amiga ficou com a vontade de, se você fizesse o apelo, ela citava Jesus ali. Uau. Então, eu tenho muita sensibilidade em relação ao apelo. Porque eu sinto do Espírito Santo que, sim, há momentos e há lugares. Porque a pessoa precisa ser cuidada. Então, ela aceitar por aceitar não compensa, não é evangelho. Mas entender que
esse gatilho que dá, quando eu fiz um quadro Sabia Força Escrita, eu sentia muito feedback assim de, cara, eu comecei a ler a Bíblia por sua causa, pô. Porque você fala de história da Bíblia e através dos versículos que eu não sei o que é, mas tá todo mundo rindo e eu preciso saber o que é. Então eu vou procurar. Eu quero rir também. Então eu vou buscar na Bíblia. Eu senti vontade de ler. Então já teve piada, uma sketch que eu fiz, que eu coloquei Salomão e Jó. Não sei se você viu esse. Botei Salomão e Jó se encontrando. Não. Aí eu botei assim, se os personagens da Bíblia se encontrassem. E, não, cara, só piada bíblica. Só piada bíblica. Por exemplo, o Salomão pergunta pra Jó, e aí, Jó, como é que você tá? Tudo bem, mano? Ele falou, cara, não, perdi tudo. Eu falei, mas perdeu tudo por quê? Tava jogando no Tigrinho? O que aconteceu que tu perdeu tudo, mano? Cara, foi uns problemas aí, minha mulher mandou me matar, etc e tal, do nada, comecei a perder tudo. Cara, que pena, velho. E como é que tá a família? Ele, não tem família. Só vai piorando, E aí, o Salomão fala assim, pô, cara, mas quando tiver um tempinho, vamos lá em São Paulo visitar o templo lá, que eu construí, tá bem bonitão. Loucura. E, claro, e é importante também salientar, não, eu queria perguntar-te sobre isso, como é para ti o improviso ali? Porque é esse momento onde tu interactúa com o público e te salen respostas às vezes que... O sea, ¿cómo es para ti eso? Y como yo te he mencionado otro día en el coche, diciendo, ¿cómo te diste? Empresario. ¿Empresario de qué? Un cochecito de palomita. Y a veces un empresario, ¿qué hace? Un coche de palomita. Cara, ¿Cómo es para ti estos improvisos que de repente... Cara, eu não sei, cara. Eu acho que o Espírito Santo nessa parte, ele é muito meu parceiro, assim, sabe? Pelo temor que eu tenho. Porque, às vezes, eu sinto essa sensibilidade no coração de falar que a pessoa é tal coisa. Então, já aconteceu de um vídeo que viralizou muito, que ele era um guitarrista, tocava no mundo. Aí ele falou assim... eu falei, você desviou com quantos anos? Aí ele, com 23. Eu falei, não, tranquilo. Todo guitarrista desvia com 23. Cara, eu tenho exatamente 23 anos e acabei de sair da igreja. Então, tipo, é uma parada que a galera para pra refletir, mano, e fica assim... Cara, como pode, né? Eu já meio que acertei muitas outras coisas assim, porque eu sinto assim, uma sensibilidade tão forte de falar que a pessoa é aquilo ali. Então, aí a galera, quando eu acerto, a galera... E eu fico assim, cara, como que eu acertei, mano? E aí a gente começa a ver Deus em tudo, assim, mano. Porque quando do nosso próprio entendimento vai sair uma coisa... Claro que eu tenho um raciocínio muito rápido, eu busco umas piadas, acredito muito no meu personagem. O repertório dentro da cabeça já está bastante grande. É como se a pessoa falasse a resposta e minha cabeça abrisse umas gavetas rápido, assim, de buscar referência. Mas é fantástico o mundo de Douglas. Como se eu tivesse a mente desse tamanho, assim. E eu fico... Só que eu tenho umas bobeiras, mano, que tipo assim, a galera que me acompanha é muito parecida comigo. Então, tipo, eu fiz um show pra casadas lá, aí tava me entrevistando uns velhinhos, falei, nossa, deve ser bonzão, cara, esse velhinho assim, pá, aposentado, fazer mais nada da vida. Aí do nada eu falei assim, deve ser bonzão namorar sem dentadura. Cara, do nada, e a galera tipo, mano, de onde você tá indo, velho? E aí... Cara, e é umas paradas que funcionam, porque dentro da realidade, igual meu show pra casado, eu falo, não levo criança, mano, meu show é pra casado. Mas é uma criatividade, cara, que era instintiva e eu achava que era bobeira, mas de fato é uma ferramenta que Deus me deu de ser raciocínio, assim, ser muito rápido, de ter resposta, de sair graça daquilo ali. Cara, eu vejo completamente Deus, assim, cara, sabe? De dar excelência de onde Ele pode me levar, porque Deus criou a gente em cada parte de corpo, cada um dotou de uma inteligência no sentido, ou uns são advogados, outros são, né? E eu sou comediante, então ele dotou essa inteligência. Então, quando ele criou, se ele criou você, estabeleceu você assim, quem é que pode te tornar mais assim do que ele? Além do estudo, você consegue estudar e vai até um ponto. Mas quando é Deus, a gente pede a Deus assim, discernimento, sabedoria, para não ferir a santidade. Mas que para ser o melhor no que faz, cara, ele vai te dotar de inteligência. Igual quando a pessoa tá no propósito para passar no concurso. Cara,
estiver ali se consagrando, a galera orando por isso, mano, Deus vai honrar você, né? Então eu vejo que esse raciocínio, assim, cara, eu sempre tive muito rápido, mas em relação a crente, a ter resposta, assim, ter, sabe, uma sagacidade de entender o contexto e fazer uma história daquilo ali, é onde eu vejo assim, cara, não tem como, não tem como ser só de mim, é de Deus mesmo. E aí não dá pra explicar, a gente só sente. Só lo siente, sí. Y tú podrías decir que el hecho de que, o sea, claro, contextualizar o sea, los chistes, las bromas, eso te llevó también a un estudio más exhaustivo de las escrituras. Sim, na verdade, como eu falei, eu comecei a ler mais a Bíblia depois que eu fiz E a galera que me segue me ajudou nisso, sabe? Porque quando eu postava alguma coisa meio fora de contexto, a galera me corrigia, né? E aí é onde eu comecei a falar, cara, preciso ler mais para entender por quê. Então, em alguns dias eu comecei a ler as cartas de Paulo, ele li ali até Filipenses. E aí a gente para de ser o cara de que ouviu falar para saber. E existe um contexto muito importante ali, muitas entre linhas que você precisa saber do contexto da historicidade da Bíblia, exatamente. Entender o contexto da história. Então você vê que Paulo não é só um cara turrão, ele é muito sentimental. E a gente tem Paulo que o Paulo era pedrada, bruto, mas ele era bruto com pessoas que, cara, não eram igrejas e não praticavam o que era o evangelho, né? Exato. Mas Paulo, o tempo todo falando de Timóteo, saudando as igrejas, saudando com a paz do Senhor, e falando do evangelho. Olha, é isso. Ah, não tem desenrolo, cara. Isso aqui é o evangelho puro. Seja anátema. Então, igual para as histórias que a gente já conhece de igreja, mas quando a gente vê no contexto, tem muito mais informação. Quando eu fui estudar o livro de Elias, para falar dos 450 de Baal, cara, é rico de detalhe demais, porque além dele ser debochado, ele desceu e matou uma galera ainda. Essa parte a galera pula. Entendeu? A galera pula, porque veio Elias e veio uma galera e passou o carro em geral. Então, precisa entender o que do que tá falando e qual a história e qual o contexto. Sabe? Pra gente entender a Bíblia assim, muito mais aprofundada. Então, eu começo a interpretar a Bíblia de uma forma engraçada pra galera entender. Então, por exemplo, tô fazendo uma sátira de Daniel, que os leões estão meio que sentados assim, e Daniel tá no cantinho meio receoso assim e tal, e aí o leão um falando pro outro, falei, será que ele sabe que a gente tá de jejum hoje? Que foi isso, mano. Os leões, cara, eu já vi um leão não comer carne. Então eu gosto muito de satirizar. A minha camisa, por exemplo, é Davi com estilingue. E ela tá falando assim, tu é grande, mas não é dois. Então, levar o evangelho dessa forma, cara, é nada mais, nada menos de você fazer o que Jesus fazia. Você dá a luz e fala assim, caramba, nunca pensei nisso, cara. Então, é igual quando eu falo com as pessoas, numa pregação que eu faço, eu falo para as pessoas assim, cara, você já reparou que a árvore da vida no Éden foi só a ferramenta para provar o coração de Adão? Então, quando você entende o contexto de trás para frente, você sabe, até o período que Jesus falou, não existia Eva. Aí ela fica assim, lê, cara, só lê e entende o que está falando. Pero eu creio que isso, Douglas, entrando em um contraponto aqui, e é um contraponto muito positivo, eu diria, porque quizás a la gente quando mira a Douglas dice, es el comediante. Pero para mí parece, en mi opinión, ¿no? Es un contrapunto muy positivo en el sentido de que detrás del comediante o el paño de fondo del comediante es una persona dedicada a las escrituras. Sí. Es una persona que tiene pauta, tiene fundamento. Sí. Incluso yo cuando me pidieron para grabar un vídeo con una persona para publicitar, yo he dicho, va a escuchar un chiste, o sea, con principios y con fundamentos. Sí. Yo prezo mucho por los fundamentos bíblicos, ¿no? Yo creo que la iglesia se perdió en sus paranoias, sus teorías,
y sus movimentaciones y no sé qué, no sé cuánto, y mucho poder, pero poca fundamentación. É o Deus que cabe em mim, né? Exactamente. Y yo creo que una de las cosas que la iglesia perdió fue justamente lo que dijo tu psicóloga, la cuestión de identidad. Porque cuando la persona sabe quién es, o sea, tiene la ciencia, yo soy hijo de Dios, ahora yo tengo, porque como hijo de Dios es tú diciendo lo siguiente, el Padre me dio este don, y el Padre diciendo, úsalo. Sim. Es lo que dijo al hijo que estaba en casa, el hermano del hijo pródigo, dice, tú tienes todo de mí, ¿y por qué no usaste? Entonces imagina tú llegando al cielo diciendo, Señor, yo no hice porque dijeron que comedia era cosa de Satanás, pero ¿quién te dio? No era tú que, yo no te he dado para usar. Entonces, tener en la fundamentación es muy importante porque salimos solo de esta contextualización visual, sino vamos para una conciencia de las escrituras. Y a mí me parece genial, sobre todo cuando hablas de eso, e incluso te he dicho, no voy aquí a ser público, la próxima vez vas a venir no solo para hacer comedia y reírnos, en nombre de Jesús va a venir para predicar y yo creo que eso... Bueno, en su momento Dios sabe por qué eso cada vez más, yo creo que va a suceder cada vez más, pero en fin, es trayendo también para la iglesia. Wow, entonces no es solo el Douglas chistoso que nos hace reír, pero o sea, tiene palabra, tiene fundamento, y eso es un contrapunto necesario y diferencial, en mi opinión, diferencial. Não. É porque quando eu falo essas paradas da Bíblia, assim, cara, é exatamente fundamentando o que eu sei com a Bíblia, sabe? Então, as piadas, elas não são um deboche, elas são uma confirmação do que eu li na Bíblia, sabe? Então, existem vários exemplos, assim, de coisas que eu vivi, cara, de que eu realmente precisei viver o que a Bíblia fala. Então, todos os caras que foram os heróis da fé, eles tinham muita certeza de quem eles eram, né? Mas em algum momento falharam. Ou ficaram com medo. Meu Deus, do nada a voz do Michel Temer. Eles falharam, então tipo, eita Jesus, meu Deus. Então, quando a gente tem certeza da personalidade que a gente tem em Deus, no nosso caráter, a gente constrói tudo com muito mais segurança, né? Então, já teve vezes, assim, eu usar esses fundamentos, assim, em piada e em palavra, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre... O que eu falo em piada, eu posso transformar aquilo ali facilmente numa pregação. É porque quando a gente entende o segredo da Bíblia, que não é um segredo oculto, é um segredo aberto, tem que acessar quem quer acessar. E é uma coisa que eu falo pra igreja. Mano, você não vai no culto de domingo para aprender a palavra. Você vai no culto de domingo para a palavra se confirmar. O pastor está falando que o pastor falando é bíblico, tem fundamento bíblico. O que o pastor faz é entregar para a igreja algo que o Espírito Santo entregou para ele. Aí, beleza. É o famoso, eu falo com as galera assim, tem gente que ora para Deus usar como ferramenta, mas você não deixa o Espírito Santo falar com você primeiro, sabe? Essa pregação minha eu comecei a fazer do meio para baixo. E aí eu tinha uma outra concepção de pregação. Quando eu cheguei no final, cara, eu fiquei assim, mano, como que eu nunca entendi isso aqui? Porque o Espírito Santo foi falando e foi me levando para um lugar que eu olhava para me via na palavra, porque eu falei, cara, nunca fui crente. Uau. Quando a gente entende, eu falo, o nome da palavra é 3 pilares do reino. E eu pego 3 histórias que provam que desde o começo da fundação do mundo, Deus prova o coração do homem. Só que a galera acha que não. Eu tenho meu trabalho, eu tenho uma família feliz, eu tenho um emprego bom. Não tem por que Deus mexer na minha família. Tem, pô. Tem. Porque ele vai provar seu coração. Se ele tirar o que você tem, você vai continuar sendo fiel? Se ele tirar alguém de você, você vai continuar sendo fiel? É isso que ele quer saber, porque Deus, ele não é uma alternativa. Não, mas minha esposa morreu, não tem por que mais ser crente. E é por isso que as pessoas falam pra mim, mas fulano se desviou. Eu falo, fulano se desviou porque ele não queria Jesus, ele queria o movimento. Eu não me desviar não significa que meu pastor é bom, que minha igreja é boa. Isso significa que eu tenho foco
em Jesus. Eu faço tudo por causa de Jesus, por causa do amor a Deus. Quando a gente entende isso, cara, a gente não se decepciona com as pessoas. Porque as pessoas são pra... Eu costumo dizer que as pessoas fazem... O Satanás faz o papel dele. Exatamente. Porque o diabo é mau. É o papel dele. É o papel dele. Ele quer me desviar, quer me matar. É seu trabalho. É seu trabalho. Não, e não vai desistir disso. E as pessoas falam assim, cara, vou entregar profecia. Eu vi que Satanás está tentando matar você. Mano, tá na Bíblia. Então você lê. Na Bíblia tá, olha. Então, o diabo quer matar você, mas Deus está cortando o laço hoje. Tipo, mano, não dá pra mim. Não sou pastor, eu sou profeta. Eu não sou obrigado, eu sou profeta. The King, the Power, the best. E, mano, eu vou te falar assim, ó. Tem coisa que dói o osso, mano. Você fala assim, mano, como é que tem gente que segue esse caminhão sabe, de movimento de galera. Tá tendo revelação, quero uma revelação pra mim. Aí quando o cara tem uma revelação que é o contrário do que ele espera, aí fica, não, meu Deus, é muito ruim, que não sei o que, não sei o que. Porque a galera só quer o bem, mano. A galera não quer passar pelo mal. E eu falo, quando Jó, é uma parada que eu entendi lendo Jó. Quando Jó, ele perdeu tudo e etc e tal, Deus, no final das contas, não queria envergonhar Jó. Ele queria envergonhar Satanás. Porque Deus já sabia que ele ia dar pra honra pra Jó. Só que eu precisava levar Jó no limite. Ao limite, sim. Então Deus conhece o nosso limite e através de nós ele quer envergonhar Satanás. Só que aí é que tá. A galera desiste ou desanima no meio do caminho, então não é igual o Jó. Porque Jó perdeu tudo, desanimou, ficou triste, reclamou pra caramba, mas sempre foi fiel. E pensando desta maneira, incluso Deus foi comediante com Jó. Sim. Onde tu estavas quando eu criei o mundo? Onde tu estavas, Jó, quando eu he puesto o firmamento? Onde estavas tu, homem? Quem era você? Quem eras tu? É Deus perguntando assim, jogou aonde? Me ajudaste em quê? E cara, é o que eu falo. Se a galera entender o contexto, porque o próprio amigo de Jó fala assim, mano, você ajuda um monte de gente na luta, na tribulação. Quando você vai passar a sua, você não é paciente, não sabe esperar. Olha a pedrada que Jó tomou, cara. Ele deu um ninho, E aí, tipo, só que quando a gente vê, é exatamente isso que é sobre Deus. A gente ajuda pessoas passando por aquele momento. Então você fala, como que pode eu, em depressão, ajudar uma pessoa? É exatamente sobre isso, pô. Sabe? Porque aí você tem certeza que não é você. Uma vez, um testemunho assim, cara. Eu sou comediante, em relação disso. E eu tava muito na presença, assim, de Deus. E eu sentei numa mesa, comendo pizza com uma pessoa. E aí, ela contando um pouco da história dela. E eu falei assim, cara... Eu perguntei, começou a arder o coração. Eu falei assim, cara, você tem medo de morrer? Do nada. Aí ela... não. Eu falei, tem certeza? Ela... Cara, um pouco assim. Cara, e Deus foi me mostrando a vida dela inteira. Então, eu vi, de fato, ela num escritório trabalhando. Eu falei pra ela, eu vi você no escritório trabalhando. E quando você termina o trabalho... Na verdade, durante o trabalho inteiro, você tá ansiosa, com medo de sair, porque pensa em morrer. E ela, cara, é muito assim. E Deus me mostrou um problema de gestação. Deus me mostrou um problema com o pai dela. Cara, enfim, foi muita coisa assim. E meu amigo ficou até tipo... O irmão do Coque. Aí eu fui falando, falei com a líder dela, falei com o marido dela. Falei, você é a parte mais sensível, mas você tem que ser o cabeça. Você tem que ser o cara que lidera o seu lar. Seu cabeça não é você colocar sua esposa pra baixo, é colocar ela ao lado. Mas você se posicionar quando é preciso. E, cara, ela olhando meio tipo assim, mano, será que é de Deus, assim, velho? Né? E tudo bem, oramos lá com a líder dela. Eu falei, Deus tá me falando que você, como líder, vai ter que segurar a mão dela, sabe? E velho, eu voltei lá antes da viagem aqui. E eu encontrei ela de novo. Aí ela, cara, você não sabe, eu tô muito melhor. Falei, mas e aí? Como é que foi? Ela, cara, eu voltei naquele lugar, senti muito medo. Mas hoje, cara, hoje eu tô liberto. Curado, minha família é outra. E o semblante dela, mano, tinha brilho. Uau. Sabe? Eu olhei pra ela e falei, cara, você tá com um semblante diferente. Você tá sorridente, você tá disposta. Sem aquele medo de, mano, vou morrer a qualquer momento. E aí ela, cara, olha, nem sei como te dizer, assim, mas
poxa, foi muito de Deus, aconteceu mesmo. Hoje eu tô transformado. E eu falo, cara, não é sobre nós. Não é sobre ser uma pessoa ou não ser uma pessoa. Ser pecador ou não. Um pecador, você sempre vai ser, independente dos pequenos e dos grandes. Mas Deus é capaz de usar usou uma mula, ou usou um comediante. E, cara, eu tenho muito isso, assim, mano, de sensibilidade do Espírito Santo. Igual quando eu te falei sobre os 2 cultos. É quando eu começo a sentir arder, assim, cara. E não é sobre o Douglas ter um talento. É sobre o Espírito Santo usar aquele momento e dar um estalo. Você fala, cara, fala sobre isso aqui, tal. E eu já tenho a sensibilidade de saber que é o Espírito Santo. Porque, cara, traz paz. Em algum momento você se sentiu meio... Porque quando traz paz, cara, você sabe que é o Espírito Santo. Quando traz confusão, dúvida, você sabe que não é. Ah, Deus tá me falando que... Você fica, ué, mano, mas aí... né? Está confuso isso. Deus não é Deus de confusão. Você traz paz, mano. Então, ter tido essas experiências é coisa que a galera não sabe. Não vê. Não se vê, exatamente. Não vê e desconfia de que a qualquer momento eu vou desviar. Tô só esperando o momento de eu anunciar. E, cara, porque eu não falo, mas eu só paro com a comédia de fato que eu tiver que anunciar alguma coisa. É que quando eu tiver que anunciar que eu tô me tornando pastor. Porque, cara, a caminhada que eu tô tendo tá tudo indicando. Eu já ouvi muito isso na estrada, mano. Ah, tu vai ser um pastor. A primeira vez que eu escutei foi uma amiga minha. Bebaraça. Bebaraçada, assim, mano. Ela não enxergava manguaçada. Ela falou, você vai ser... E fumando. Você vai ser pastor. Eu não, cara. Não tenho... Não, você vai ser pastor e você vai ser pastor de galera. Tipo assim... Mano, tá fumando, o pastor tá no meio. Mas eu tô fazendo a minha diferença lá. Tô sendo luz. E aí... Quando me falavam isso, eu falava, não, mano. Não quero ser pastor. Nunca pensei em ser pastor. Não tem menor querer. E aí... Cara, hoje em dia a gente vendo as coisas caminhar, o sentimento que Deus tem colocado, a obediência que a gente tem enxergado, Deus está todo o tempo apontando. E hoje agora eu falo, eu quero ser pastor, sabe? Pero em seu tempo, não? Em seu tempo Deus vai ser e obviamente creio eu que em seu tempo vai ser e vai permitir toda a tua trajetória influenciar-te para dentro de onde Ele te vai poner. Eso está más claro que algo. Para mí es claro, porque todo lo que Dios te va a permitir vivir es justamente para luego tú estar en un lugar que todo aquello que tú viviste sirve para un próximo paso. Y Dios es un Dios de procesos. Dios, una vez yo escuché, se puede decir, bueno, un pastor diciendo que Dios tiene prisa. Y yo dije... pero Dios tiene... Eclesiastés dice que hay un tiempo cierto para todas las cosas, bajo un propósito, bajo el cielo. Digo, ¿y dónde está la prisa de Deus? Não, e na verdade Deus ele pega a pegadinha exatamente nisso. Porque ele te dá um processo que você acha que vai ser igual pandemia. 40 dias, estamos aí. 1 ano e pouco. Se arrastrou por 1 ano e pico. Isso é. Douglas, gracias, hermano. Gracias de verdade. Eu agradeço, mano, de verdade. Por este tempo aqui. E lo que mi intención aquí, voy a ser público aquí, mi intención aquí con este podcast no era solamente enseñar este Douglas comediante, mas no, hay una persona aquí. Sí, y una persona que estos días, o sea, voy a ser más sincero aquí. Sí. Y no es rasgación de seda, no. No es, o sea, no es peloteo. Yo he visto mucha gente, artistas conocidos, ¿vale? Que yo te soy sincero hoy, ¿vale? Yo no tengo ni ganas de estar cerca. Sí. Y está muy conocido hoy. Sí. Porque tiene envidia. No tengo envidia. Que Dios prospere. Sí. Yo no quiero ni acercarme a este tipo. Porque lo que él demostró en la plataforma fue una cosa y aquí en particular fue otra. Sí. Que Dios bendiga. No es el tipo de evangelio que yo creo. Entonces, me alegro de estar contigo aquí y poder hacer con que la gente que te conoce, que te sigue, pueda ver esta persona de este hombre que es, o sea, apasionado por Jesús, con encargo por su obra, diversas cosas que compartiste, ¿no? Que no tengo por qué mencionar, por encargo por la obra. Entonces, así, muy fantástico poder
compartilhar este tempo contigo. Eu que agradeço, mano. E esse lance do artista é meio complicado, né? Porque a galera tomou uma pressão. Uma pressão não. Eles criaram um tipo de artista que acho que tem acesso a Deus mais rápido, assim. Cara, todo mundo é o mesmo caminho, mano. E eu entendo que quando a Bíblia fala, eu não falo nada que não tá na Bíblia. Cara, a Bíblia fala que se você quer ser o maior, sirva a todos. Então não é só sobre ter uma multidão de gente. Quando Jesus fala que quando tinha multidões, é porque todos estavam sedentos de ouvir aquele cara que todo mundo comentava. Então Jesus ficou famoso não por ser Jesus, por ser um pregador do evangelho de excelência, sabe? E se tornar esse cara assim. E ele mesmo fala, eu não tenho nada com o mundo, eu quero ser igual ao Pai, eu sou um com o Pai, então eu tenho tal. Então é isso, cara, mas eu agradeço, assim, é legal a gente poder também abrir o coração para as pessoas nos conhecerem, assim, também fora das plataformas, né? E só que essa vida minha, eu tenho com Deus de que, assim, ainda é uma vida muito reservada, mas que quando eu puder rasgar, assim, que eu faço também com excelência para Deus também, e eu penso que Ele tem que ser a glória de tudo. Então eu estar aqui na Europa fazendo um show, mano, foi Deus falando assim, cara, você vai, e você é maluco. A minha esposa falou, você é maluco. Não, mas eu vou porque eu tô sentindo uma palavra aqui que Ele quer de ir. E, cara, quando é de Deus, mano, você pode passar no limite, assim, você empatar. Mas falhar, você não falha. Exatamente, o processo. Sim. O processo. Uma pergunta para ir terminando. Qual é tu visão e qual é tu maneira de ver hoje delante del mundo de comédia e delante também da realidade da igreja, não? Mais bem dentro da realidade da igreja, falando já mais assim, como tu consegues ver o evangelho em Brasil, que viaja tanto? O sea, hemos visto que acabo de dizer que de 24 províncias, solo 3 no estado. Então, 21 províncias de Brasil de las 24. Como tu consegues perceber o evangelho? Cara, eu tenho pra mim uma coisa que queima mesmo de fato, assim, que eu acho que a inspiração do céu é que a igreja em breve será cobrada, assim. Entendeu? Estão colocando em prática o que acham que tem que colocar, mas em breve aqueles que não manjam do evangelho vão ser cobrados. Uau. Porque o povo está despertando. Entendeu? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria um avivamento pelo mundo inteiro. Claro que a gente vai passar um baita processo, porque o mundo inteiro por um avivamento. Então, como ele falou, na Bélgica a igreja é fria. A galera então o evangelho vai trazer a luz e vai falar qual que é. Ou tu faz direito, porque o povo tá começando a acordar, mano. Peraí, isso aqui não é evangelho, não. Entende? Então, por mais que tenham pessoas que defendam, tem as pessoas que falam assim, na Bíblia, falam assim, ó, por isso. Quando eu vejo que a pessoa tem muito conhecimento, e aí eles ficam assim, caraca, eu fui refutado com a Bíblia, porque eu não conheço a Bíblia. Então, ela vai pro quarto dela e vai ler. Então, as pessoas estão despertando. A igreja hoje tá vivendo seus movimentos, suas estruturações e tal, pregando as teologias que acha que devem pregar, cobrando. Deus tem sido paciente, mas em algum momento ele vai despertar o povo para cobrar aqueles que estão lá na frente. Como já tem acontecido algumas vezes, entendeu? Então a gente entende que Deus ele está preparando. Eu entendo que Deus está preparando esse caminho. De pessoas que estão sedentas de conhecer mais da palavra do que vivenciar a vida do pastor. Uau, isso é forte. Porque hoje tem lugares que são fã-clubes, mano. Porque o meu pastor é o mais top. Cara, segura, mano. Seu pastor tem que ser imitação espelho de Cristo. Entende? Quando a gente cria essa coisa do meu pastor... Não, se o seu pastor falar uma bosta... e você vê que ele tá se tornando um cara zoado, você vai continuar amando seu pastor, mas congregar não, mano. Seu pastor não, né? Então, tipo, tem que ter noção disso. Meu pastor, ele é santo até que se prove ao contrário. E ele cuida e tal, discipula até que se prove ao contrário. Entendeu? Então, as igrejas do Brasil não são assim. Uau. Entendeu? As igrejas do Brasil não, mas eu sou igreja tal até o fim. E não tem que ser. Eu amo a igreja, amo meu pastor.
E eu falo assim, ó, a partir do momento que a gente não conseguir caminhar junto, eu vou sair, cara. Sabe? Não é porque eu pretendo sair. É porque o evangelho traz um corte. O sea, en la luz del evangelio Sí. y no en la enfermedad de los gustos. Sim. Entende? Então, tipo, o pastor cair, não é que ele não merece misericórdia, merece, mano, tá? Mas a partir do momento que isso for doentio, já tá longe de ser evangelho. Mas graças a Deus, meu pastor, assim, ele é muito centrado na palavra. Eu sempre sou lá por causa disso. Porque eu sei que se eu for pra uma outra, mano, é um processo de você começar a entender o que a igreja quer falar. Mas é isso que eu falo, a igreja, Deus está despertando a igreja e vai uma cobrança. Os pastores vão ter que evoluir, vão ter que sair da metodologia para começar de fato Viver o o evangelho. Entende? Então eu sinto que Deus, beleza, tá fazendo? Faz aí, mano. No momento certo o chicote vai cantar. É isso que sim, não tô falando data, ano, nem nada não. No, sí. Mas eu creio que em breve a igreja vai De manera general, ¿no? Sí. Entendeu? Genial. Douglas, para terminar, entonces ahora última, yo quería un mensaje tuyo, si tú pudiera, vamos allá, voy a hacer aquí, ¿no? Si supongamos que dentro de algunos años alguien está escuchando este vídeo, ¿no? Y tú quieres hacer esto público, tu corazón el día de hoy, y en fin, que alguien entienda todo lo que estás hablando, dejar un mensaje que está en tu corazón, diretamente a la câmera, aqueles... Eu tenho uma mensagem que eu carrego que é muito simples, assim, ó, acima de todas as coisas, guarde seu coração. Guardar o seu coração é exatamente você depositar seu coração em Jesus, assim, e não nos homens, não na igreja. Igreja e templo são ferramentas. Pastor é uma ferramenta, sabe? Mas você guardar seu coração em Jesus acima de todas as coisas é o significado de você nunca desviar. Porque mesmo que você se separe de um templo físico, você vai procurar um outro sabendo que Jesus está lá. E procurar Jesus em todos os lugares que você for. Acima de tudo, guarda teu coração, mantenha a sua fé e acredite em Deus, no Deus que é invisível, mas é real. Uau, fantástico. Douglas. Obrigado, pastorzão. Tamo junto. Hermano. Viu? Bom demais estar aqui, de verdade. Gracias, es verdad. Muy bueno poder recibirte aquí. ¿Vale? Valeu, galera. Um beijão. Até a próxima, se Deus quiser. Para vosotros también, muchísimas gracias por estar con nosotros ahí ese tiempo. Comenta aquí abajo, ¿qué tal te pareció? Sin crítica, ahí con palabras de bendición, ¿ok? Dale tu opinión aquí abajo de lo que escuchaste. Es muy bueno ver tu participación. Y también invitarte. Todos los martes estamos aquí. No te olvides, suscribe en nuestro canal, ¿vale? Activa las notificaciones para estar acompañándonos ahí a cada semana. No te olvides dejar tu me gusta, porque es muy importante para este contenido ser propagado. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes aquí en Pod VidaCast. Hasta luego. Contigo, Daniel Meira, em Pod VidaCast.